Olá, pessoal! Hoje com um vídeo sobre 8 maneiras de como utilizar a tecnologia atual para trabalhar até 16 horas semanais e viver bem. Esse é um outro vídeo da série sobre como superar o capitalismo e ter uma boa qualidade de vida para todos, e o livro, os recursos e outros vídeos que eu utilizei para esse vídeo estarão na descrição. A maneira número 1 é garantindo o pleno emprego no país. E eu tô passando aqui na tela como a gente vai garantir o pleno emprego depois do capitalismo num PDF. Eu tenho um vídeo também sobre isso na descrição. Mas a maneira agora eu vou falar sobre o como a gente vai reduzir as horas de trabalho com o pleno emprego. Para o pleno emprego, a gente pode pensar o seguinte: imagina o exemplo da construção civil. Nem todo mundo tem acesso a saneamento, a casas próprias ou outros aspectos importantes no seu dia a dia. Imagina, no nosso país de 200 milhões de pessoas, a gente tem 10 milhões de pessoas trabalhando como engenheiros, pedreiros, encanadores e outras pessoas desse setor. E a gente tem, por exemplo, outras 10 milhões de pessoas desse setor que não estão empregadas ou estão em empregos precários que não são o que estudaram. Por exemplo, engenheiro trabalhando em aplicativo de transporte, ou eletricista pedalando 12 horas por dia para entregar comida num aplicativo sem nenhuma segurança, e outros casos. Com um pleno emprego, uma coisa possível de fazer seria justamente reduzir as horas proporcionalmente aos empregos que a gente tem. Ou seja, se a gente tem 10 milhões de pessoas que trabalham 40 horas por semana na construção civil, a gente poderia ter 20 milhões de pessoas trabalhando 20 horas semanais. Obviamente, isso é uma simplificação. Se você quiser ver o modelo matemático completo, está lá no livro, assim como o cálculo do salário das 20 horas semanais. A maneira 2 é usar a automatização para ajudar a gente, e vai estar relacionado com a maneira 3, que é a realocação humana das pessoas. A ideia da automatização é muito clara. Se a gente consegue automatizar processos com máquinas, com inteligências artificiais, com outras estruturas de internet, a gente consegue reduzir as horas de trabalho. Obviamente, isso não acontece no capitalismo, porque as pessoas, em vez de reduzir o trabalho das outras, vão querer só explorar mais para ganhar mais dinheiro. Então, depois do capitalismo, a gente pode pensar em maneiras eficientes de livrar trabalhos que ninguém quer fazer. Por exemplo, e se a gente pensar numa automatização para limpar os banheiros de escola e universidade, em vez de pôr uma mulher precarizada para fazer isso? Ou, por exemplo, automatização para fazer acessível robôs que limpam o chão. São automatizações possíveis e que não degradam os seres humanos. Então aqui eu não estou falando só na automatização, mas eu estou falando quais tipos, né? Porque eu não quero viver num mundo em que uma inteligência artificial escreva uma poesia e que eu tenha que lavar minhas roupas. Eu prefiro muito mais uma lavadora inteligente que lave minhas roupas e que os seres humanos possam fazer sua própria arte. E a maneira número 3, eu tô falando aqui junto porque existe um medo muito grande, um medo real. Uma pessoa, por exemplo, que tá num caixa de supermercado pode se sentir ameaçada por um caixa automático de supermercado que permita que os compradores do supermercado não tenham que passar por uma caixa humana. Isso é entendível. No passado existem muitos empregos que não existem mais. Por exemplo, uma pessoa que tinha um emprego de acender os lampiões da cidade. Hoje isso não existe mais com a luz. Ou um datilógrafo, isso não existe mais também. E o legal seria a gente pensar, tudo bem, se a gente tem um caixa de supermercado automático e a gente tem 20 pessoas trabalhando no supermercado. Imagina dessas 20, 15 trabalham em setores como um açougue, a fruteria, ou organização de estoque, e 5 dessas pessoas são as caixas. A gente podia pensar em reestruturar o supermercado para que as 20 continuem trabalhando, só que 30 horas semanais, em vez de a gente demitir 5 pessoas e deixar essas outras 15 trabalhando as mesmas 40 horas só para gerar lucro
A maneira 4 é produzir só o que é necessário para a gente. Então, eu falei da automatização, mas, por exemplo, a gente não pode nem quer automatizar tudo. Não dá para pensar em automatizar, por exemplo, o trabalho de um barbeiro, ou o trabalho de um professor, ou alguém numa creche. Porque o que você prefere? Uma creche que tenha vários robôs e uma pessoa cuidando de 1.000 crianças? Ou uma creche não automatizada com 100 pessoas cuidando de 1.000 crianças? Obviamente a segunda, né? Porque quando eu falo de 16 horas, ou 15, ou 17, eu falo num todo, né? Que eu dei o primeiro exemplo de reduzir em 20 horas, o segundo exemplo eu dei de reduzir para 30, mas somando tudo a gente consegue ir para 16. Então, produzir o necessário, você já pensou que em vez da gente ter pessoas para ligar para você, te oferecendo um serviço de internet que provavelmente ninguém gosta nem de ligar, nem de receber essa ligação, ou que faz uma infraestrutura de sites de aposta, e a gente dedicar esses recursos para gente trabalhando por alimentação saudável, por esportes melhores, a gente já também pode reduzir os horários de trabalho? O ponto número 5 é justamente sobre a redução de empregos inúteis. Porque por que a gente precisa de uma pessoa 40 horas semanais ligando para outros para oferecer um seguro de carro? Ou por que a gente precisa de pessoas trabalhando para determinar valor de ações e o que é melhor comprar, o que não é melhor comprar, se a gente pode ter métodos matemáticos para garantir a máxima eficiência da alocação de recursos? Existem muitos empregos que só têm sentido dentro do capitalismo. Eu tenho um vídeo sobre a redução da burocracia, que eu vou deixar na descrição, mas aqui eu vou falar da maneira 6, é como reduzir a burocracia nos ajuda com reduzir as horas de trabalho. Olha, lá no passado, a burocracia ela tinha um sentido pela impossibilidade da gente ter informações centralizadas. Então, por exemplo, a polícia lá do Paraná não ia ter acesso ao histórico criminal de uma pessoa lá do Amazonas, por exemplo, por algo inviável mesmo da tecnologia da época. Mas hoje não tem que ser assim. Hoje a gente não precisa ter um número para CPF, um para RG, um para passaporte, um para matrícula, para tudo. A gente pode ter uma unificação da burocracia e sua redução e trabalhar menos horas. A maneira 7 é sobre compartilhar informações. Porque você já imaginou, por exemplo, quanto trabalho é duplicado porque as empresas tentam manter segredos? Então, às vezes, um engenheiro, um arquiteto, um médico, uma pessoa querendo pesquisar uma vacina, vão ter que duplicar muito o trabalho porque ficam essas barreiras, tudo pelo lucro, tudo para ser a primeira, tudo pela concorrência. Se a gente reduzir essa barreira, e eu deixo explicado isso no meu livro, a gente consegue também reduzir as horas de trabalho. A oitava maneira é sobre produtos de alta qualidade. Olha, eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu era estudante e estava numa república universitária, a gente precisava comprar uma lavadora de roupa. A gente decidiu comprar uma velha, usada, porque a gente sabia que ela ia durar mais, né? A gente sabe que os produtos antigos tendiam a durar muito mais. E hoje parece que você comprar algo, ele já quebra em um mês, dois, dependendo do que é. Isso acontece muito no capitalismo porque imagina se todo mundo tem uma lavadora que dura. Como a empresa que vende lavadoras vai conseguir ganhar dinheiro outra vez? Se as coisas não quebram, as pessoas não vão comprar mais lavadora. Se as pessoas não compram lavadora, as pessoas das fábricas vão ser demitidas. E logo vai gerar uma crise cíclica. Mas depois do capitalismo, e essa talvez seja a ideia mais legal desse vídeo, não sei se é a mais legal, mas uma das mais legais, é que se a gente conseguir que todo mundo tenha uma máquina de lavar roupa que dure muito, a gente, em vez de ter, por exemplo, 1 milhão de pessoas dedicadas a trabalhar para a máquina de lavar, a gente vai precisar de umas 100 mil, que vai ser para fabricar uma ou outra, que ainda vai ter gente que necessita, porque uma outra vai quebrar, ou uma outra pessoa vai querer trocar, e tudo bem. Mas se a gente reduz esse número, em vez da gente demitir essas pessoas, não, todo mundo trabalha menos.
E além disso, a gente salva o meio ambiente, né? Porque em vez de a gente construir para 30 anos umas 6, 7, 8 máquinas de lavar, a gente constrói uma. E ainda mais se a gente faz ela ser reciclável, porque a gente compartilha informações e faz ela da melhor maneira possível. Essa é uma ideia muito legal para reduzir a hora de trabalho, mas que não tem como no capitalismo. Até mesmo se uma empresa fosse legal e quisesse tentar fazer isso, ele ia quebrar. Então ninguém pode fazer isso no capitalismo. Então, obrigado por assistir o vídeo. Se vocês gostarem e tiverem sugestões para próximas ideias, fala aí. Se vocês pegaram o livro e não entenderam algo, ou algo desse vídeo ficou confuso, ou querem mais detalhamento, deixa no comentário também, que talvez eu faça outro melhorando.